Abalion realmente representa todo o jogo evolucional de Hermes e Trismegisto, que dá as 7 leis herméticas, a lei da atração, a lei da reciprocidade, a lei da evolução, que é a lei do karma, né, de causa e efeito, a lei dos ciclos, tudo dá em ciclo, a lei do gênero, e assim são os princípios herméticos tão ensinados nas maçonarias, tanto masculina como mista, como feminina, em todas as potências, em todas as ordens, em todas as escolas de iniciação, em todos os verdadeiros movimentos ocultistas, e nós temos tudo isso em CDs disponíveis para você, não é? Sobre o hermetismo. Então, as leis herméticas são as leis universais, então são leis que valem no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino nominal, que valem na Terra, que valem em qualquer planeta, que valem em qualquer estrela, em qualquer sistema, porque elas são universais, senão não seriam leis universais. Então, são leis que realmente colocam o homem em sintonia com a realidade da vida, com as leis universais, com a realidade da própria existência, por isso que o hermetismo nesse aspecto é fundamental. E é por isso que hermetismo vem de Hermes, o Trismegisto, 3 vezes grande, grande como corpo, grande como alma, grande como espírito. Representa o próprio Tote dos egípcios, representa o próprio Mercúrio dos romanos, Hermes, o Trismegisto, cuja filosofia hermética é a filosofia base das religiões. Existem movimentos que têm religiões, não religiões, mas movimentos filosóficos, como por exemplo o sistema Waldorf educacional, desenvolvido por Rudolf Steiner. Rudolf Steiner criou isso numa fábrica de cigarros para os operários da fábrica de cigarro, que é o Waldorf Astúrias, que era o cigarro do Hitler, né? Quem era alemão, quem era hitleriano, quem queria a raça ariana como líder mundial tinha que fumar, e fumar muito esse cigarro, né? Então aí vem o sistema Waldorf, o Waldorf Astúrias, né? Que é o cigarro alemão de Hitler. E aí naquela escola ele criou um sistema educacional perfeito, lembrando que Rudolf Steiner era judeu, que Hitler era judeu, como a própria essência ariana é judia também. Então realmente dentro da sua própria raça vieram os seus aplicadores kármicos, né? Por motivos diversos, né? E aí então vem todo esse processo de ensinar o hermetismo, e existem escolas que ensinam realmente através de conceitos herméticos, como as escolas de iniciação, elas ensinam isso. Então realmente deveria mudar. E o grande segredo do futuro do Brasil, o grande segredo da inconsciência tornar-se consciência, o grande segredo de mudarmos esta pátria, realmente fazemos vibrar ordem e progresso, está na criança. Por isso que o meu mestre Henrique José de Souza, esse baiano fantástico, expressão melquisedeana, ele me ensinava, nunca vi esse homem, nunca tive contato com ele, porque eu entrei dentro dos seus conhecimentos após a sua morte física, quando ele faleceu, não é? Então ele tem realmente um poder muito grande, uma capacidade muito grande, e a frase, o que é evolução? É transformar vida e energia em vida, consciência, é de sua autoria, e que eu sempre falo aqui. E ele sempre dizia que todo o nosso processo, todo o processo brasileiro, e sua ameríndio, a sua missão, a minha missão, a sua Roberto, a minha Ademária, de você que está me ouvindo, está na criança. Então nós temos que dar realmente uma atenção especial à criança, na razão de spes messes in semine. Spes messes in semine quer dizer a esperança da colheita está na semente. E a semente do porvir, a semente da raça dourada que vai realizar ordem e progresso está na criança. E hoje, infelizmente, a criança está na inconsciência, no abandono da televisão, no abandono dos lares. Existe muito mais criança abandonada dentro de casa do que nas ruas, abandonada por babás eletrônicas, que são essas televisões jogando programas indecentes, sórdidos, programas assim que falam só de fantasias, falam de ilusões e não falam da realidade. Então vamos falar do History Channel, por exemplo, né? Ele fala da história, isso é uma realidade. A realidade histórica. Vamos falar do mundo animal, isso é verdade, é uma realidade, mas vamos falar de programas que falam de realidades, não de fantasias, onde tem mentes conspurcadas tendo interesses escusos, quer de programas religiosos, quer programas que ficam falando de Jesus o tempo todo, sem dar a realidade nenhuma do que é o verdadeiro Jesus, sem nunca falar do ressurreto, mas falar sempre desse crucificado, do inferno, do medo, visando garfar dinheiro no bolso dos idiotas que assistem. Então veja que existem verdadeiras religiões, sim. Existem verdadeiros movimentos, sim. Existem verdadeiros pastores, sim. Lógico, mas nós temos que escolher. Mas o que tem de picareta é infinitamente maior aquilo que é honesto, digno e verdadeiro. Então nós temos que ter a consciência mesmo. Então nós temos que ter
todo o enfoque voltado à criança. A criança é fundamental. Então a criança não pode ter essa televisão que está aí. A criança não pode viver nessas ilusões, por exemplo, que estão entrando através das fantasias da internet, porque ela não entra na realidade. A criança tem que entrar na realidade. Quanto mais ela estiver na realidade, melhor cidadão ela será. Por isso que meus filhos todos estudaram em EMEIs da prefeitura, por isso que todos eles conheceram a realidade de mães sem pais, de mães sem maridos, de filhos sem pais, de pais desconhecidos, sem preconceito de raça, sem preconceito de cor, vivendo no comum, tendo as dificuldades que muitas pessoas deixavam na escola para poder trabalhar. Essa é a grande realidade, a realidade da vida. Eu poderia colocar em escolas maravilhosas, mas não coloquei não. Realmente eles conheceram o mundo por baixo, conheceram a realidade da vida, conheceram a morte, conheceram a vida. Quando tinha exumação, levava meus filhos para ver. Quando tinha a morte, levava meus filhos para ver. Por quê? Para saber que a morte existe, que a exumação existe. Hospitais loucos, doentes, tudo isso. Fogo selvagem. Na hora que a gente vai ver no hospital de fogo selvagem, né? Que é a Cruz Verde, que vocês deveriam visitar, acaba a frescura de viciados, de dependência de droga. Você vê um farrapo humano tentando sobreviver, tentando todo retorcido, com fogo selvagem, doenças terríveis, tentando viver. E outra é menina linda de 18, 19 anos, virando uma verdadeira mulher de zona prostituta, beijando 10, 15 homens por noite, saindo com todo mundo, entrando nas drogas, tendo um corpo perfeito. Isso falta uma consciência de uma realidade. Vá ver a Cruz Verde, vai ver a desgraça do fogo selvagem, as doenças que tem por aí, vai ver o sofrimento de um idiota que fica com o cérebro travado depois de se drogar, vai ver tudo isso, e aí você vai ver que a vida é outra. Saia da ilusão, você tem que entrar na realidade. E a criança hoje, ela está conspurcada, a criança hoje está largada. As mães, infelizmente, têm que trabalhar, não tem tempo para os seus filhos, e verdadeira mãe, então, não é fácil. Então, a babá eletrônica está acabando com as crianças, está acabando com o processo. O sistema educacional está um lixo, os professores não têm o valor que tem que dar. Então, veja que as escolas públicas aqui está mais fedido, mais lixo do que os banheiros públicos também. É só entrar numa que a gente vê pelos históricos. Isso é educação. E aí a gente é obrigado a ouvir, meu ouvido, desculpe o meu querido ouvinte, não é pinico não, para ouvir que o país está bom, ouvir esse lixo. Não está bom, não. O país só vai estar bom se ele tiver sistema de saúde digno, se tiver sistema educacional digno, se tiver trabalho, se tiver dignidade, e não essas esmolas de salários disso, salário daquilo. Eu tenho que ter capacidades de concorrer, capacidades de trabalho para enriquecer o quanto que eu quiser em cima dos meus esforços, em cima dos meus merecimentos, e não viver de esmolas, não viver de toda essa falsidade que aí está. Isso é inconsistência, sim. Isso é realidade, sim. Nós temos que lutar por um Brasil melhor. Meu pai lutou, meu avô lutou. Meu avô era italiano, por uma parte de mãe, meu avô, minha avó, e meu avô, por parte de pai, era português, não é isso? Então era filho de português, então o meu bisavô era português, né? Da Ilha da Madeira. Então realmente são europeus que vieram para cá em busca de uma cidade nova, de uma terra nova, e lutaram muito. E fizeram, sim, com muita dignidade, o Brasil que tanto cresceu e que agora está à deriva de mentiras, à deriva de falcatruas, à deriva de corrupção generalizada e à deriva de um sistema aí que não funciona. Ficaram chorando tanto atrás do imposto, né, de CPMF, e o que acontece agora? Estouramos o recorde de arrecadação sem esse imposto. Então veja a pilantragem que tem atrás disso tudo, né? Nós pagamos impostos, é o país que mais paga impostos, é o que mais serviço nojento tem. Vai ver o que é educação na Suécia, vai ver o que é sistema de saúde na Suécia, vai ver um país adiantado como é que é, vai na Inglaterra, vai nos Estados Unidos. Agora vem falar do Brasil, isso aqui é um lixo. Nós temos que mudar. E na próxima eleição você vai ter que realmente abrir muitos olhos e ver realmente colocar gente que tenha dignidade, que não fale besteira e que realmente faça bem para o próximo país, para o nosso país. É isso que a gente precisa, ter essa consciência.